Quando ele está falando a lei santa separada, mandamento justo e bom, ele está falando da lei de Moisés? Não. Essa não era justa. Não. Essa era justa só para Israel em alguns aspectos, em detrimento de nós. Exato. Ela era contra nós. Sim. E muito menos boa. É verdade. Ele está falando da lei do Criador. Tá certo, amada? É verdade. E vamos lá, amada. Vamos nos preparar para as questões de leis. Porque, embora eu não tenha lido ainda Romanos, mas algumas passagens de Romanos são muito conhecidas. Como essa que nós demos agora há pouco do pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essas Sim, outras sim. teve muitas aí que são muito usadas. Sim. Então, e também tem uma muito usada que ele fala em várias leis ao mesmo tempo. Então nós temos que estar com a mente bem aberta para entender essas leis todas. Certo. Porque Paulo vai falar de uma série de leis. Tá certo? Eu não Certo. sei onde. Porque, volto a dizer, eu não li ainda Romanos, depois que eu saí do sistema religioso. Mas, pelo menos, essa passagem que ele fala de diversas leis, eu sei que está por aí. E essa passagem vai vir. Preparemos-nos. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte para mim? De modo algum. Mas foi o pecado que, para se revelar pecado, produziu em mim a morte, através do que é bom, para que o pecado, através do preceito, aparecesse em toda a sua virulência. Aí Shaul está dizendo que tornou-se, então, o bom em morte? Ou seja, a lei, então, veio para prejudicar? Não, ele disse que não, de maneira nenhuma. Mas como a lei veio para ensinar e mostrar o que não é bom, a prática do que não é bom aponta para a lei que é boa. Entende? Entendi. É isso que ele vai falando aí, de uma forma que ele vai mudando assim. Mas se você acompanhar bem o raciocínio dele, vai ver que ele está só exemplificando cada vez melhor, com mais detalhes. Esse enriquecimento de detalhes dele talvez faça um biribolo na mente. Mas dá para destrinchar. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Vamos em frente, amadinha. A lei hoje, amado, amor ao próximo. Não é aquelas ordenanças de Moisés, porque aquelas foram escritas em pedra. Essa é na tábua do coração, isso é espiritual. Verdade. Porque Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. sim, Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não, porém, o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Verifico, pois, esta lei quando quero fazer o bem. É o mal que se me apresenta. Comprazo-me na lei do Altíssimo, segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Amada, aí que começa ele a falar de várias leis. Mas você veja bem o seguinte, Paulo faz uma explicação detalhada, Paulo é excelente, Shaul é excelente na explicação, mas a coisa que ele fala é um pouco complexa. Então, para um entendimento muito assim, vamos dizer, limpo, puro, há de se prestar muita atenção nas palavras de Paulo, tá certo, amada? Certo. Amada, para mim existia um cara que foi perfeito. Um cara que eu digo uma pessoa, o Salvador. Sim. Tá certo? Certo. E existia um outro que chegou muito próximo disso. Um camarada que depois que ele verdadeiramente reconheceu o erro, nunca mais eu vi praticando nada errado. É verdade. Mas ele próprio tinha consciência de que ele errava. E ele sabia que os erros dele estavam relacionados não ao íntimo dele, na essência dele, no ser nele, no espírito dele, mas na concupiscência da carne dele. Sim. Tá certo? É Certo. isso que ele falava o tempo todo. Entendo. Quando ele diz, eu sei o que é fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Tá certo? E o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que não quero fazer, acabo Eu faço. fazendo. Entendi. Entende? É uma briga eterna que há entre o ser humano, homem,
carnal e o E o espiritual. espiritual. O espiritual, o espírito tende para o lado do Criador. É. Tá certo? É verdade. A alma, com a carne, faz um biribolo e tende para o lado das coisas humanas. Das coisas humanas, isso é verdade. Não é verdade, É amada? verdade, isso é verdade. Então, é esse conflito que Paulo exprime de uma forma muito fantástica e bem minuciosa e que passa para nós uma responsabilidade desse conflito. Esse conflito eterno entre o que nós queremos. Amada, você sabe muito bem que quando a gente está com raiva de alguma coisa, a gente perde um pouco dos preceitos espirituais. É verdade. E quer pagar o mal com o mal. Mas dá uma vontade de fazer isso. Isso é verdade. Isso não é espiritual. Não, não é. É carnal. Isso é verdade. Não é verdade, amado? Isso é da carne. Isso é uma briga que não adianta ter hipocrisia e dizer que é igual o Salvador. Não. Que consegue matar essa raiva assim no tapa e jogar ela por terra. Não Porque tem. na hora da raiva é difícil controlar. É verdade. Não é verdade, Mesmo amado? sabendo que tá errado, que a gente, Mas- né, tem que ver o lado espiritual, mas Mas caminha para esse lado. é verdade, caminho. E se não der conta disso, se não tiver cuidado, acaba até fazendo besteira. É verdade. Isso é uma coisa que o próprio Shaul sentia, amado. É, a gente Quem vendo, diria? assim, lendo, né, tudo que ele escreveu, acha que ele foi, assim, não perfeito, mas, como é que fala? Que ele foi um exemplo quase igual ao do Salvador, né? Isso, foi um ótimo exemplo, né? Mas ele mesmo falando com a boca dele que, É. né, Não é o assim que ele não tão quer bom, né? fazer, ele faz, né? Então, Eu creio que a escala do Shaul para mim, por exemplo, vou botar eu que eu me conheço, né, amada? Eu esteja nesse mal, não no bem, mas no mal, tá certo? Ele esteja, vamos dizer, de baixo para cima, ele esteja a 1 centímetro do chão. E eu esteja a 20 quilômetros. Entende, amada? Para cima dele. Você entende, amada? Entendi. Porque eu não creio que o mal que Shaul queria fazer, amada, era a nossas vistas mal nenhum. Nós não vimos ele fazer mal hora nenhuma. É. A não ser antes de se converter. Quando É. ele pertencia a esses que ele tanto ao combate. sistema religioso. Que aí ele falou, a lei, tudo que aprendi da lei, reputo por esterco. É verdade. Tá certo? Sim. Então, neste momento que ele estava no esterco da lei, era uma coisa, esse aí eu não falo. Mas no momento que ele se converteu para cá, amada, eu não vi mais nada nesse homem, não, amada. Ele próprio via. Mas nós não enxergamos nada dele pela escritura, não, amado. Isso era um santo, vamos dizer assim. Será que ele estava falando, então, não das coisas que ele passou a fazer depois que conheceu o nosso Salvador, que a gente vê que foram tudo coisas boas. Ele falava depois talvez também. Depois também? É o que eu quero ou talvez fazer, não era faço. algo assim relacionado ao Não, pensamento. eu não tinha mais. Ele sabe que o Salvador limpou tudo, amada. É, então. Ele sabe que o esterco ficou tudo em cima lá do Gamaliel. Não era antes, não. É porque nesse período ele fazia coisas que ele achava que não deveria. Entende, amado? Ah, entendi. Mas pra gente, volta a dizer, se as nossas que a gente acha que não deve fazer e faz, estão a 100 quilômetros, dele estava 1 centímetro do chão, amado. É. Sem dúvida. Tá certo? Esse Certo. cara era o cara, amada. Eu nunca admirei um homem mais do que o Shaul, amadinha. É meu, vamos dizer, não vou falar ídolo, porque ídolo aponta pra Não. adoração, né? É um bom exemplo a ser Mas seguido, é o meu né? maior exemplo, É, amadinha. Eu bom amo exemplo. demais a história de tudo que ele fez e ele É. próprio. Em vida eu gosto do Alex Jones, não por ter exemplo espiritual que não tem nenhum, mas apenas por ter coragem, ser um homem que fala as verdades. E de todos os tempos, sem dúvida, né, amada? Além do Salvador, que eu nem boto em conta, né? O Shaul foi o fantástico. É, Vamos voltar, amadinha? Vamos.